Bom, pessoal, então vamos aqui entender a lógica pela qual os equipamentos se comunicam, tá? Para poder deixar mais didático, o que eu fiz? Ao invés de eu utilizar endereçamentos IPs como endereçamentos lógicos, eu estou usando letras, tá certo? Então o A, por exemplo, seria o endereçamento IP, que é o endereço da camada 3 desse computador. E assim por diante, ó, o F é um dos endereçamentos IPs desse roteador, ele tem um endereço para cada interface. E a mesma coisa para os endereçamentos físicos, que são os endereçamentos MACs. Então, os MACs aqui eles estão representados por números, tá? E os IPs estão representados por letras. E o que acontece? A gente vai falar de como essa comunicação acontece entre esse emissor e esse receptor aqui. A gente vai formar a mensagem, né? E vai ver como ela trafega ao longo do caminho, tá certo? Novamente, se tiverem switches aqui pelo meio dos enlaces, isso vai passar transparente para as comunicações envolvidas, porque a gente já viu que os switches não vão alterar em nada esses endereços, tá? Então começa assim, o emissor precisa enviar a mensagem, ele pega os dados lá da camada de aplicação dele, certo? E em algum momento ele vai ter que encapsular esses dados na camada 3. E aí para isso ele vai colocar um endereço de origem, certo? Que é o A, e o endereçamento de destino, que é o Z, tá? Então tá aqui o pacote encapsulado. Depois disso, o que vai acontecer é que vai precisar haver um novo encapsulamento. E aí vai acontecer o encapsulamento da camada 2. Na camada 2, perceba que é o contrário. Primeiro você tem um endereçamento de destino, como a gente viu no frame Ethernet, e depois você tem um endereçamento de origem. Aí ele vai colocar aqui o endereçamento dele MAC de origem e perceba que ao invés de usar 195, que é o endereçamento MAC desse receptor aqui, a camada de enlace ela funciona de enlace a enlace, link por link. Então o que acontece? É como se na camada 2 ela só conseguisse ver esse próximo salto onde ela vai parar. A camada 3 ela consegue ver isso de fim a fim. Ela consegue ver aqui, ó, do A para o Z. A camada 2, que é a camada de enlace, ela vai vendo assim, ó, salto por salto, salto por salto. E aí o que acontece? Ela bota aqui, ó, o endereçamento 10 como endereçamento MAC de origem e o endereçamento de destino é o endereçamento MAC do roteador com o qual ela está se comunicando. E aí o que ela vai fazer? Ela vai pegar endereçamento MAC de origem, vai pegar o cabeçalho da camada 2, o cabeçalho da camada 3, os dados que ela está transportando, vai jogar isso tudo numa função hash, vai fazer um cálculo e vai colocar o resultado aqui nesse trailer, para ele ser anexado, para essa mensagem ser enviada à frente. Quando essa mensagem chega aqui nessa interface F/20, e essa interface que tem esse IPF e esse MAC 20, nesse roteador 1, o que ele vai fazer? Ele vai olhar, bom, para quem que ela está destinada? Está destinada para o endereçamento MAC 20. Qual é o endereçamento MAC de origem? O 10. Isso é para mim? Esse endereçamento MAC 20, eu tenho esse endereço? Sim. Se ele tem, o que ele vai fazer? Ele vai abrir essa informação aqui, essa parte amarela, para ter acesso aos dados da camada 3, tá? Claro, antes de fazer isso, ele vai fazer o mesmo cálculo hash. Vai pegar isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, vai jogar na função hash, vai fazer o próprio cálculo e vai comparar com o trailer que ele recebeu. Se o cálculo for exatamente o mesmo número, ele vai processar a informação, vai chegar até aqui. Se não for, essa informação vai ser descartada e aí depois uma outra camada, por exemplo, talvez a camada de transporte, se ele usa o protocolo TCP, vai tratar de retransmitir essa mensagem que se perdeu. Mas vamos supor que deu tudo certo. Ele vai chegar até aqui, né? Essa interface do roteador vai chegar até esse pacote aqui. Ela vai olhar, bom, o endereçamento de origem é A e ele está falando com Z. Eu sou Z? Não, eu sou F, eu sou X, eu sou T. Ele não é Z. Então ele vai ter que encaminhar essa mensagem mais para frente. O router 1 ele pode até não saber onde é que o Z/95 está, mas ele sabe que o router 2 está mais perto dele do que ele mesmo. Então o próximo passo agora é o router 1 enviar essa mensagem até o router 2. E aí como é que ele vai fazer isso? Ele vai precisar reencapsular novamente esse frame, né? Esse pacote aqui que ele recebeu. Então ele vai colocar lá como endereçamento de origem o 99 e o endereçamento de destino vai ser o endereçamento MAC do próximo salto, que é o 32. Perceba que ele sempre precisa refazer esse frame Ethernet, inclusive porque como esses endereços aqui mudam, o valor do trailer aqui também vai mudar. Então ele vai de novo fazer o cálculo lá, né, uma vez que ele colocou esses endereços,
soma isso com isso, com isso, com isso, com isso nos bits, joga na função hash, coloca o valor aqui no trailer. Quando o router 2 recebe essa informação, qual é a primeira coisa que ele vai fazer? Conferir para ver se o trailer está batendo. Então ele vai fazer essa mesma soma novamente, vai comparar com o valor que ele recebeu. Se chegou tudo certo, o que ele vai fazer? Ele vai olhar, bom, é para quem? É para o 32. Eu tenho o endereçamento MAC 32? Sim. Então ele vai abrir essa parte amarela aqui e vai chegar novamente no pacote. E ele vai olhar, bom, é o A falando com o Z. Eu sou Z? Não. Os endereçamentos IPs que ele tem é o N, o Y e o C. Então, já que ele não é o Z, ele vai procurar na tabela de roteamento dele onde é que o Z está localizado. E ele percebe que o Z ele fica conectado a essa interface dele com o endereçamento IPC aqui. Então, o que ele vai fazer? Ele vai encapsular novamente esse dado, né? Aí ele vai pegar e dessa vez ele vai botar o quê? O endereçamento MAC de origem vai ser o 66 e agora sim o endereçamento MAC de destino vai ser o 95. Vai fazer o cálculo do hash, jogar um número aqui e vai fazer essa mensagem chegar até o Z/95. Aí perceba a diferença. Esse computador, que é o receptor, o endereçamento MAC dele é um 95. Então ele vai abrir esse frame, vai chegar até o pacote aqui da camada 3. E aí a diferença é o seguinte, ó, quando ele vê que a origem é o A e o destino é o Z, e ele é o Z, né, diferente dos outros, aí sim ele vai abrir esse pacote e vai ler os dados que estão aqui dentro. Perceberam? Lembre-se sempre que a camada de enlace ela vai trabalhando endereços de origem e destino, enlace por enlace. Enquanto que a camada 3, que é a camada de rede, ela vai trabalhar de fim a fim. Os endereços envolvidos, que são o A e o Z, eles praticamente ficam inalterados durante todo o processo. Enquanto que os endereços da camada 2, que são os endereçamentos físicos, que são da camada 2, eles vão mudando de enlace em enlace. Enquanto que os endereçamentos lógicos, que são da camada 3, eles basicamente se mantêm inalterados aqui, ó, ao longo de todo o processo, certo? Então ele vai tranquilamente trafegando sem precisar de grandes alterações. Bem, gente, como é que opera um switch? O switch ele tem essa função, né, de receber frames e decidir para onde eles devem ser encaminhados, né, para qual interface ou qual enlace de saída eles vão ser encaminhados. Então, diferente dos computadores e roteadores, eles trabalham com os endereçamentos da camada 2, que são os endereçamentos, principalmente, né, que são os endereçamentos de origem e destino dos Macs envolvidos, certo? E ele precisa tomar essa decisão, se ele vai encaminhar esse frame ou se ele vai filtrar esse frame. Filtrar, quando a gente fala, é assim, ó, se ele recebeu na interface 1 e ele precisa enviar para 5, não ter enviado para as outras foi uma decisão de filtrar ou descartar aquela informação, certo? Então essa dupla decisão. E essa aprendizagem, ela é self-learning, no sentido de que ele vai aprender a fazer isso sozinho. Você não vai precisar fazer nenhuma configuração, né, uma aprendizagem autodidata para que isso funcione. E aqui eu estou usando um exemplo para justamente destacar para vocês esse funcionamento, tá? Aqui a gente vai começar com um exemplo do computador de Abel, que tem esse endereçamento MAC aqui, se comunicando com Bárbara, tá? Então perceba que inicialmente o switch, a tabela MAC dele, que a gente também chama de tabela CAN, ela é vazia. E aí quando o switch ele tem a tabela MAC vazia, quando ele recebe um frame por uma determinada interface, o que ele vai fazer? Quando esse frame chega, ele tem naturalmente o endereçamento MAC de origem e o endereçamento MAC de destino, né? E aí ele vai popular, preste bem atenção nisso, ele vai popular essa tabela MAC aqui, olhando para os endereços de origem nos frames que estão chegando para o switch. Então, quando essa mensagem de Abel passa por aqui, entrando pela interface fast 0/1, esse endereçamento de origem aqui que consta nessa mensagem vai ser registrado associado à interface fast 0/1. E aí agora ele tem a primeira entrada da tabela dele. Só que quando ele olha e vê que Abel está tentando se comunicar com Bárbara, ele vê que o endereçamento de destino, porque é isso, ó, ele aprende baseado no endereçamento MAC de origem, mas ele decide para onde encaminhar baseado no endereçamento MAC de destino. E aí quando ele olha o endereçamento MAC de Bárbara, ele vê que ele não consta na tabela. Então o que ele vai fazer? Ele vai se comportar como um hub. Ele vai enviar uma cópia para cada uma das interfaces que ele possui, exceto pela interface por onde o frame chegou. Então essa interface Fast 0/2, que é a Fast Ethernet 0/2, os switches eles têm essa nomenclatura, né, de interfaces,
Esse F aí significa que essa interface ela pode funcionar a 10 megabits por segundo, que é a Ethernet, ou a 100 megabits por segundo, que é Fast Ethernet, né? Então ele vai enviar uma mensagem com cópia para Fast 0/2, para Fast 0/3 e para Fast 0/4, tá? Cada um deles vai receber. Daniel e Caio, como não tem o endereçamento de Bárbara como endereçamento deles, eles vão descartar essa mensagem, mas Bárbara vai processar. E na hora que Bárbara responder de volta para Abel, o que é que ele vai fazer? Ele vai entender que, opa, chegou um frame aqui pela Fast 0/2, cujo endereçamento de origem é esse endereço aqui. E ele vai colocar isso aqui na tabela dele, certo? E quando o frame de Bárbara chega, tentando falar com o Abel, ele sabe onde é que o Abel está localizado. Ele está localizado na interface Fast 0/1. Então, ao invés de ele mandar uma cópia para todo lado, ele vai filtrar e só vai mandar uma cópia para a interface Fast 0/1. Entenderam? É aqui que o switch começa a se mostrar um equipamento de melhor desempenho, mais performático do que um hub. A mesma coisa acontece quando o Daniel tenta falar com a Abel. Daniel tenta falar com a Abel, aí o que vai acontecer? Vai sair um frame Ethernet que vai chegar aqui no switch através da interface Fast 0/3. O endereçamento de origem que vai constar lá é esse endereçamento de Daniel. Então ele vai ser associado à interface Fast 0/4. Como ele quer falar com o Abel e ele sabe onde é que o Abel está localizado, ele só vai enviar um frame para cá. E aí ele encontrou mais uma entrada na tabela dele, certo? Por último, quando o Caio tentar falar com Bárbara, o frame que vai chegar aqui pela interface Fast 0/3 vai ser esse endereçamento de origem aqui. E ele também vai fazer essa associação. E ele sabe onde é que Bárbara está. Então é assim que o switch vai populando a tabela MAC dele. Ele vai alocando esses endereços na medida que os frames vão chegando no switch e ele vai populando essa tabela Ethernet, associando esses endereços às suas respectivas interfaces. É claro que se uma dessas pessoas desligar o computador e ele passar alguns minutos sem falar com o switch, essa entrada vai ser retirada da tabela. Por quê? Porque a tabela, você fazer esse registro na tabela MAC, ele consome um recurso de memória do equipamento, porque essas informações aqui estão todas na memória RAM do equipamento. Tanto é que se você resetar esse switch, a tabela MAC dele é zerada na hora. Então ele vai precisar popular tudo de novo. E se você tivesse um estoque infinito de tabela alocada, um belo dia, se você não tem um estoque infinito de memória RAM alocada, um belo dia, se você não tira os registros, um dia essa memória ia bater 100% de uso. E aí isso ia ser um problema, porque o equipamento ia travar. Tanto é que se o switch, por alguma razão, lotar toda a tabela MAC dele, ela ficar cheia demais, o que acontece? Para ele não travar e causar o pior, que é colapsar a rede, o switch ele passa a se comportar como um hub. Existe inclusive um tipo de ataque hacker que você pega um computador, conecta em uma dessas portas aqui e esse computador ele fica gerando vários endereçamentos MAC diferentes que vão estar passando aqui, chegando aqui por essa interface. E aí cada um desses novos endereços eles vão sendo associados aqui na tabela a essa interface, vai tendo cada vez mais entradas. O endereço de fulaninho, interface Fast 0/2, ciclaninho, Fast 0/2. Então ele vai colocando, populando bastante aqui essa tabela, até que essa tabela estoura. Quando isso acontece, o switch passa a se comportar como um hub. Todas as mensagens que chegam, ele envia cópia para todas as outras interfaces, e aí o atacante aqui ele começa a ler conteúdos que deveriam estar indo para outras pessoas que estão sendo replicados para cá. Então ele começa a ele faz o switch se comportar de uma maneira promíscua, que é se comportar como um hub, e ele começa a ter acesso a informações que ele não deveria estar tendo, tá? Então eu estou dando esse exemplo para você entender que o uso da tabela ele é limitado. Então, se os computadores param de se comunicar, essas entradas vão sendo limpas para serem preenchidas com novas informações, tá certo? E claro, um mesmo endereçamento MAC ele não pode estar associado a duas interfaces diferentes. Se Bárbara está na Fast 0/2, ela não pode estar ao mesmo tempo aqui e aqui nessa outra interface. Ela só pode estar em um deles. Tanto é que se eu desconectar a Bárbara da Fast 0/2 e conectar ela aqui na Fast 0/1, na primeira vez que Bárbara fosse comunicar com alguém, que chegar um endereçamento MAC de Bárbara aqui pela Fast 0/1, o que ele vai fazer, o switch matar essa entrada aqui do endereço de Bárbara com a Fast 0/2 e colocar o endereçamento de Bárbara agora associado à Fast 0/1, certo? Então assim, quando uma máquina muda de posição, a tabela ela também é reescrita
para poder atualizar essa informação, de tal forma que um mesmo endereçamento MAC, uma mesma pessoa, não possa estar em duas portas diferentes. Aqui eu estou dando um exemplo similar, só que dessa vez com dois equipamentos. Por que eu estou fazendo isso? Para mostrar para vocês que esse switch aqui, que é o switch 1, e esse switch aqui, que é o switch 2, eles se comportam de forma bastante independente, né? Eles não têm nem a menor noção de que o outro existe, tá? Então, por exemplo, aqui nesse switch 1, o Abel ele fica associado a FES0/1 e a Bárbara fica associada a FES0/2. Mas, por exemplo, quando o Abel tenta se comunicar com alguém que está desse outro lado aqui, o que vai acontecer? Esse frame de Abel vai sair daqui e vai entrar em algum momento, né? Como ele não sabe, esse switch 1 não sabe onde é que esses computadores estão, ele vai enviar uma cópia para cá e uma cópia para cá, por essa interface gigabit 0/1 dele, né? Ele vai enviar uma cópia para cá. E aí essa cópia do Abel que está tentando falar com alguém aqui, ela vai chegar por essa interface gigabit 0/2 nesse switch 2. Então, o Abel ele vai ser conhecido por esse switch 2 associado a gigabit 0/2. Por quê? Porque para esse switch aqui, todo mundo que está conectado aqui vai ficar associado a essa porta, né? Então, Abel ele é associado a essa porta aqui, porque todos os frames de Abel vão entrar por essa porta. Então, ele vai fazer esse registro, certo? Assim como, para esse switch 1 aqui, todas essas pessoas que estão aqui desse outro lado, nesse outro switch, conectadas a ele, vão ser associadas a gigabit 0/1, certo? Então, por exemplo, quando o Caio fosse comunicar com alguém, aí o endereço dele vai ficar associado à interface FES0/2 do switch 2. Por enquanto o switch 1 sabe alguma coisa sobre isso? Não, porque não tem nada a ver. Esse cara aqui só olha para quem está conectado nele, esse cara aqui só olha para quem está conectado nele, certo? Quando Daniel for falar, a mesma coisa, vai ser associado à interface FES0/4. Porém, quando o Daniel quiser falar com alguém que está nesse lado, o frame de Daniel vai entrar no switch 1 através da interface gigabit 0/1 e por isso ele vai ficar associado à interface gigabit 0/1 no switch 1, tá? A mesma coisa vale para Caio. Toda vez que Caio tentar falar com alguém do lado de cá, o frame de Caio vai entrar na interface gigabit 0/1 do switch 1 e portanto vai ser associado por lá. E a mesma coisa aqui quando Bárbara for falar com alguém do lado de lá. O frame de Bárbara vai ficar associado à interface gigabit 0/2 do switch 2, porque essas tabelas aqui elas se constroem de formas independentes. O switch 1 não conversa com o switch 2. Diferente dos roteadores que conversam entre si, os switches não conversam sobre a tabela CAN entre eles. Essas tabelas são montadas de forma completamente independente e você pode ter, como eu estou mostrando aqui, mais de um endereçamento MAC associado a uma mesma interface. Você não pode ter o mesmo endereço em duas interfaces diferentes no mesmo switch, né? O Abel ele não pode estar aqui e aqui, por exemplo, certo? Mas você pode ter Abel e Bárbara associados à interface gigabit 0/2 na tabela MAC desse switch 2 aqui, sem nenhum problema, assim como você tem Caio e Daniel associados à interface gigabit 0/1 para o switch 1, tá certo? Então o resumo da lógica do switch é o seguinte: regra número 1, eles vão encaminhar os frames baseados no endereçamento MAC de destino. Então ele lê, para saber para onde ele vai encaminhar, ele precisa olhar para o endereçamento MAC de destino e consultar a tabela MAC dele. E aí pode ser um endereço unicast conhecido, tá lá na tabela CAN dele, ele vai saber para onde enviar. Ou pode ser um unicast desconhecido, ele vai se comportar como um hub e enviar uma cópia para todas as outras interfaces, exceto pela interface por onde o frame chegou. Ou ele pode ser um multicast, um broadcast, e aí nesse caso, de novo, ele vai enviar uma cópia para todas as interfaces, exceto para a interface por onde o frame chegou. Regra número 2, eles aprendem a encaminhar os frames baseados no endereçamento MAC de origem, certo? Então assim, a tabela MAC ela vai ser construída olhando para o endereçamento MAC de origem dos frames que estão chegando no switch, para associar esse endereçamento MAC de origem a uma determinada interface, tá? E uma interface pode ter vários endereçamentos MAC diferentes associados a ela, né? Se você tem um switch aqui e ele tem uma interface que está conectada a um outro switch, todos os endereços que esse outro switch tem conectados nele, que venham a falar com o meu switch, vão ser associados a essa interface
pela qual eu estou conectado com ele, certo? E a regra número 3, que é o que eu vou mostrar agora para poder fechar essa aula, a gente tem um protocolo chamado STP, que previne loops de camada 2. O que é o STP? É o Spanning Tree Protocol. Por que ele existe? Ele existe porque você não pode, entre os switches de camada 2, fechar um loop entre eles, senão você causa um problema na rede. Por quê? Porque imagina que Laura, por exemplo, quer falar com Bruna. Aí ela manda uma cópia para cá, para Bruna. O que esse switch vai fazer? Vai enviar uma cópia para cá e uma cópia para cá, né? Porque ele não sabe ainda onde está a Bruna. Então foi uma cópia para cá, para cima e outra cópia para cá. Quando essa mensagem chegar aqui para Bruna, esse switch aqui vai enviar uma cópia para cá e uma cópia para cá, correto? Até aí, tudo certo. Só que o computador de Bruna está desligado, inclusive. Ele não está nem lá para receber. Aquela cópia que veio para cá, para cima, de Laura tentando falar com Bruna, vai ser replicada para cá e para cá. E aí perceba o problema. Ó. Quando essa mensagem chegar aqui, como a mensagem de Laura para Bruna veio tanto por aqui como por aqui, ela quando chegar aqui por cima, ela vai de novo ser replicada para cá e para cá. E essa mensagem que foi replicada para cá, quando cair aqui, vai entrar em looping, porque quando ela entrar por aqui, ela vai de novo ser jogada para cá e para cá. Então, isso vai gerar uma quantidade de mensagens enormes que vai inundar a rede e vai causar uma sobrecarga na rede. Porque no final essas mensagens estão cada vez gerando mais cópias de cópias de cópias de cópias sem conseguir nem sequer chegar ao destino. Então o switch ele não é por si só inteligente o suficiente para entender que existe um loop aqui e que essas mensagens vão ficar rodando na rede. Então ele vai precisar, para ter essa inteligência, ter ativado o protocolo STP, que é um protocolo inclusive que ele vem ativado por padrão nos switches. E o que esse protocolo vai fazer? Quando um looping for formado, ele vai entender que um looping foi formado e ele vai lá e pá, vai bloquear uma das portas. Que é como se ele tivesse aberto aqui, ó, um desses links para não permitir que esse loop aconteça. E aí vai entrar um processo normal. As mensagens não vão mais ficar girando na rede e não corre mais o risco de você ter uma tempestade aí de mensagens rodando na rede sem conseguir chegar ao destino. Então, é importante que você entenda que esse protocolo STP ele vem ativado por padrão nos switches e eles existem para prevenir loops de camada 2 entre os switches. Para mesmo que você sem querer feche um loop no switch, eu já até lidei com desses casos numa fábrica, o switch justamente não tinha um STP ativado lá e aí um determinado usuário conectou um link errado, causou um loop na rede e a rede ficava entrando em colapso de tempos em tempos porque esse loop acontecia e eventualmente ele topava os links, ele atingia 100% dos links e a rede acabava ficando caindo na produção. Isso era um problema. Então o que eu fiz para poder resolver isso? Eu ativei o protocolo Spanning Tree, ele entendeu que existia um loop, localizou o link lá que estava causando o loop e foi lá e bloqueou aquela porta, tá? Então é importante que vocês entendam isso, tá certo? Essa aula ela foi um pouco mais longa, ainda assim eu espero que a gente tenha conseguido evoluir mais um pouco e a gente se vê agora na última aula desse módulo.